Hoje, não é coincidência você estar aqui agora. Se existe uma sensação constante de peso, de atraso, de algo invisível travando sua vida e especialmente suas finanças, isto não é cansaço comum, nem acaso. É sinal de confronto espiritual ativo. Há armadilhas sendo armadas no silêncio, laços escondidos no caminho. Mãos que você não vê, mas que tentam puxar tudo para trás. Projetos, provisão, portas, esperança. Os salmos já advertiam sobre isso. Inimigos que agem nas sombras, que observam à distância, que conspiram enquanto aparentam silêncio. Eu falo como alguém que está vendo no espírito o que muitos ainda não conseguiram discernir. Existe um ataque invisível operando contra você, e ele não começou hoje. Você já se sentiu que trabalha mais e prospera menos? Que o dinheiro entra e some sem explicação? Que decisões simples viram batalhas internas, como se algo drenasse sua força? Isso não é apenas pressão emocional, é opressão espiritual. O Salmo 94 revela que Deus vê quando os perversos tramam em segredo, quando usam o oculto para ferir o justo, quando confiam que ninguém está percebendo. Mas o mesmo Salmo declara algo que muda tudo. O Senhor é refúgio, e Ele derruba o ímpio com a própria maldade que planejou. Por isso, não saia deste vídeo, porque enquanto você ouve, algo já está sendo exposto. Enquanto você permanece, cadeias começam a rachar. Enquanto você concorda com esta oração, o que estava escondido começa a perder força. Se você já se sentiu observado sem motivo, se já percebeu resistência em todas as áreas ao mesmo tempo, se sua vida financeira parece cercada por atrasos, perdas repetidas ou decisões que nunca avançam, entenda, esta não é apenas mais uma oração, é uma linha de batalha espiritual. O Salmo 94 está sendo ativado agora, como escudo e como espada. Escudo, porque Deus se levanta como proteção imediata. Espada, porque quem te ataca no oculto será alcançado primeiro. Antes de avançarmos, faça algo simples, mas profundamente profético. Inscreva-se, conecte-se a este altar de oração. Curta este vídeo como sinal de concordância espiritual. Compartilhe com alguém que também precisa de libertação, e você pode ser um instrumento que Deus usará esta noite. E nos comentários, declare com fé, mesmo que sua voz esteja cansada: minhas batalhas terminam esta noite, em nome de Jesus. A partir de agora, não estamos aqui para negociar com as trevas. Estamos aqui para confrontar, expor e destruir fortalezas, para silenciar feitiçaria, quebrar maldições e reverter toda a missão demoníaca enviada contra sua vida financeira, sua casa e seu futuro. O Deus que não dorme já entrou no campo de batalha, e o que foi levantado contra você no oculto não sobreviverá à luz do Senhor. Agora, não apenas ouça, entre comigo em oração, porque o que foi revelado precisa ser confrontado, e o que foi confrontado precisa ser quebrado, agora. Pai eterno, Deus de guerra, nós não entramos neste momento com palavras humanas, mas com autoridade espiritual. À luz dos Salmos, nós nos colocamos dentro da fortaleza do Altíssimo, debaixo do escudo que nenhum dardo oculto consegue atravessar. Tu és refúgio, torre forte, espada desembainhada em favor do justo. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno: todo ataque lançado em segredo seja quebrado, toda inveja disfarçada de silêncio seja exposta, toda feitiçaria ativada na escuridão seja anulada agora. Eu repreendo cada palavra lançada em sussurros, cada maldição pronunciada em oculto, cada ritual feito com intenção de roubar, atrasar e destruir destinos. Seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que todo encantamento perca força, que toda consagração demoníaca seja cancelada, que toda obra das trevas seja revertida pela autoridade da cruz. O sangue de Jesus fala mais alto. A cruz de Cristo é mais elevada do que qualquer altar levantado contra esta vida. Senhor, tu que tudo vês, visita agora os lugares escondidos onde mãos humanas tentaram operar contra este filho, contra esta filha. Onde velas foram acesas, nomes escritos, fotos usadas, objetos separados para fechar portas financeiras, romper relacionamentos e gerar escassez.
Agora eu envio, pela fé, o fogo do Espírito Santo. Que todo altar seja consumido, em casas, em quartos, em porões, em florestas, em lugares secretos, seja consumido agora. Eu declaro no Espírito, cada laço formado é cortado, cada vínculo espiritual é desfeito. O que foi usado para prender torna-se inútil. O que foi usado para ligar torna-se impotente, em nome de Jesus. Agora, escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece, porque há libertação sendo ativada enquanto você concorda. Eu me levanto contra toda aliança feita nas trevas, toda iniciação satânica, toda dedicação espiritual contrária ao propósito de Deus, seja revertida agora. Eu ordeno que a luz do Senhor invada cada área que estava coberta por sombras. Que a fortaleza do Altíssimo se manifeste como proteção imediata. Conforme os salmos declaram, as armadilhas escondidas sejam reveladas. Redes cavadas em conversas, contratos, negócios, ambientes familiares e relacionamentos sejam expostas agora. Todo sorriso falso seja desmascarado. Toda traição oculta seja trazida à luz. E eu declaro que as próprias redes preparadas contra esta vida prendam aqueles que as lançaram. Não por ódio humano, mas porque não concordamos com as trevas. Firmamo-nos na justiça do Senhor, não em vingança, mas em retidão. Eu falo com os inimigos ocultos no trabalho, sejam expostos. Com falsos amigos, sejam revelados. Com familiares que operam em inveja, manipulação e feitiçaria, sejam trazidos à luz. Com toda a vigilância espiritual maligna, seja quebrada agora. E agora eu toco nas maldições familiares. Maldições antigas, ciclos de pobreza, escassez, sobrevivência sem avanço. Eu repreendo essas cadeias geracionais. Eu ordeno sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Que a espada do Senhor corte o que atravessou gerações. Que a luz dos salmos inaugure um novo tempo. Que esta vida saia debaixo de laços invisíveis e entre em liberdade, proteção e provisão. Agora, no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Amém. Agora, respire fundo. Nós não encerramos esta oração de forma abrupta, porque o que Deus começou aqui continua além destas palavras. O que foi tratado não ficou apenas no nível emocional, foi espiritual, profundo, estrutural. As maldições que percorriam gerações foram confrontadas na raiz. Histórias repetidas de dor, perdas, enfermidades, instabilidade e escassez não foram apenas mencionadas. Foram levadas à presença do Deus que julga com justiça, conforme revela o Salmo 94. Talvez você tenha sentido um peso saindo. Talvez lágrimas tenham vindo sem explicação. Talvez uma paz estranha tenha tomado conta do ambiente. Isso não é sugestão. É sinal. O Salmo 94 nos lembra que o Senhor não ignora a opressão, nem fecha os olhos para o sofrimento silencioso. Ele vê quando os ciclos injustos se repetem. Ele ouve quando a alma clama em segredo. E ele se levanta como juiz quando o inimigo pensa que está vencendo. Aquilo que parecia normal na sua família, perdas constantes, relacionamentos quebrados, confusão emocional, falta que não acaba, não foi normalizado no céu. Hoje foi confrontado. E quando Deus entra na história, a repetição é interrompida. Você não participou desta oração apenas por você. Você se colocou como ponto de ruptura, como alguém que decidiu dizer: chega, aqui termina. É assim que o Salmo 94 age. Ele traz consciência, força interior e descanso para quem estava cansado de lutar sozinho. Ele lembra que Deus disciplina o ímpio, mas sustenta o justo quando tudo parece injusto. Agora, permaneça atento. Nos próximos dias, Deus pode começar a expor mentiras, desfazer acusações, corrigir narrativas que foram levantadas contra você. Situações que pareciam confusas podem começar a se esclarecer. Pessoas que agiam nas sombras podem ser reveladas, não pelo seu esforço, mas pela própria verdade, vindo à tona. Não tente forçar nada, confie no processo. O mesmo Deus que quebrou cadeias invisíveis também sabe conduzir os próximos passos. Se você está enfrentando acusações falsas, batalhas judiciais, difamação ou injustiças que parecem não ter saída, lembre-se, o Senhor é quem faz justiça. O Salmo 94 afirma que ele não abandona
abandona o seu povo, nem rejeita a sua herança. O julgamento volta a ser justo quando Deus assume a causa. Agora, guarde isso no coração. Nem toda resposta vem com barulho. Algumas vêm com silêncio, alinhamento e restauração gradual. Continue em oração, permaneça firme e volte sempre a este lugar. Este é o Atos da Fé. Aqui, nós não ignoramos o espiritual. Aqui, nós cremos que Deus ainda intervém, ainda expõe, ainda restaura e ainda muda histórias. E se esta oração falou com você, não se desconecte. O que começou hoje não termina aqui. Agora, permanecendo no mesmo espírito de autoridade e fé, avançamos sem recuar um passo sequer. Aquilo que começou no invisível continua sendo tratado até o fim, porque o Deus que iniciou a obra é fiel para completá-la. Eu me levanto diante do Deus justo revelado nos Salmos e declaro: toda injustiça levantada contra esta vida está sendo visitada pelo céu. Onde existem decisões compradas, intenções ocultas e acordos feitos nas sombras, a luz do Senhor começa a penetrar. O Salmo 94 afirma que Deus não absolve o culpado, nem abandona o justo. Por isso, aquilo que parecia intocável começa a ruir. Que toda estratégia construída com corrupção seja desmantelada, que toda parcialidade seja confrontada pelo temor do Senhor. Onde documentos foram manipulados, que a verdade encontre caminho. Onde vozes foram caladas pelo medo, que a coragem seja restaurada. Que o que era para envergonhar se transforme em testemunho e que o resultado surpreenda até aqueles que esperavam a derrota. Onde o inimigo planejou perda financeira, o Senhor libera restituição. Onde tentou humilhar, Deus levanta a honra. Onde planejou aprisionar, o céu responde com liberdade. Assim como os Salmos declaram, o Senhor faz cair por terra os planos do perverso e sustenta aquele que nele confia. Agora, o foco se move para o território da mente e do descanso, porque também ali houve tentativas de invasão, pesadelos, pensamentos intrusivos, medo noturno, sensação de opressão ao dormir. Nada disso passou despercebido aos olhos de Deus. O Senhor vê quando o inimigo tenta atacar no momento de maior vulnerabilidade. Mas hoje, isso muda. A partir desta noite, o seu sono é protegido. O ambiente onde você descansa se torna lugar de paz, não de tormento. Onde havia agitação, vem tranquilidade. Onde havia medo, vem segurança. Onde havia imagens de perda, Deus começa a semear visões de restauração e esperança. O Salmo declara que o Senhor concede sono aos que ama, e essa promessa não falha. Pensamentos que giravam em círculos começam a se aquietar, a ansiedade perde força, a opressão mental é silenciada. A acusação que ecoava na mente começa a ser substituída pela verdade de Deus. Ouça isso com atenção. Você não foi esquecido, você não foi rejeitado, você não está amaldiçoado. Você é visto, cuidado e guardado. A voz que agora prevalece não é a do medo, mas a do Senhor que afirma: eu estou contigo. E também o corpo entra nesse processo de restauração. Há dores que ninguém explica, ciclos de enfermidade que parecem não ter causa clara, sintomas que vão e voltam sem resposta médica. Deus conhece o natural, mas também vê quando há desgaste espiritual refletindo no físico. Por isso, Ele toca onde ninguém mais alcançou. O mesmo Deus que é fortaleza para a alma, também é socorro para o corpo. Onde houve fraqueza, Ele libera força. Onde houve desgaste, Ele libera renovação. Onde o medo alimentava sintomas, a paz começa a ocupar espaço. Nada disso contradiz o cuidado humano, mas aponta para algo maior. O Senhor continua sendo aquele que restaura por completo. Como os Salmos ensinam, Ele sara, sustenta e levanta aqueles que confiam no seu nome. Agora descanse nessa verdade. O que foi prometido não ficou no ar. O que foi confrontado não voltará a dominar. O que foi entregue nas mãos de Deus está sob cuidado eterno. Permaneça firme, permaneça atento e siga confiando. Aqui é Atos da Fé, onde a oração não termina em palavras, mas continua em transformação. Agora avançamos até o cumprimento completo da promessa, porque aquilo que Deus toca, Ele restaura por inteiro, não parcialmente, não pela metade. A obra da cruz não foi incompleta, e é essa obra consumada que trazemos para este momento. Senhor, nós liberamos agora a cura que flui do sacrifício de Jesus.
que cada parte deste corpo responda à tua palavra, que as células se alinhem com o que o céu decretou, que órgãos, tecidos, sangue, sistema nervoso, sistema imunológico e hormonal entrem em ordem segundo a verdade de Deus. Este corpo pertence ao Espírito Santo. Ele não foi criado para carregar opressão, tormento ou enfermidade espiritual disfarçada de natural. Onde existem doenças persistentes sem explicação clara, nós declaramos intervenção divina. Onde o corpo entrou em guerra contra si mesmo, essa desordem é interrompida. Onde houve desgaste contínuo, Deus libera renovação. Onde houve ameaça à vida, o Senhor libera preservação e força. O sopro de Deus alcança agora o que parecia enfraquecido, desligado ou à beira do colapso. E assim como o corpo é visitado, a casa também é alcançada, porque o Senhor não habita apenas em pessoas, Ele governa ambientes. Declaramos que cada espaço desta casa passa por realinhamento espiritual. A atmosfera muda, o peso sai, a confusão perde lugar, o medo não encontra mais abrigo. Onde havia tensão constante, Deus estabelece descanso. Onde havia discussões repetidas, o Senhor libera paz. Tudo aquilo que entrou sem discernimento e carregava influência contrária, perde agora qualquer autoridade espiritual. Nada permanece ativo contra o propósito de Deus. Esta casa é selada sobre o senhorio de Jesus Cristo. Cada ambiente é tomado por luz. Cada entrada é guardada. Cada espaço passa a refletir vida, ordem e tranquilidade. E o Senhor toca também nas alianças. Casamentos que estavam sendo pressionados, enfraquecidos ou confundidos, recebem agora cobertura. Onde a inveja tentou dividir, Deus restaura a unidade. Onde a comunicação foi quebrada, o Senhor reconstrói pontes. Onde o amor esfriou por causa de ataques invisíveis, Deus reacende o compromisso. O pacto firmado diante de Deus permanece firme. Nenhuma força contrária prevalece contra aquilo que foi estabelecido sob a bênção do Senhor. O que Ele une, nenhuma agenda espiritual, emocional ou financeira consegue separar. O desgaste perde força. A confiança é restaurada, a aliança é fortalecida e alcançamos agora as próximas gerações. Porque o que Deus faz hoje não termina em você. Filhos, crianças, futuros descendentes entram debaixo desta cobertura. Ataques à identidade, confusão emocional, opressões silenciosas, tudo isso perde espaço. O inimigo não escreve a história destas vidas. A voz que prevalece é a do Senhor, trazendo direção, proteção e propósito. Declare isso no seu espírito. O ciclo foi interrompido, a história foi realinhada. O que estava sob ataque foi recolocado sob cuidado divino. Agora, descanse, não como quem desistiu, mas como quem confia. Porque o Deus revelado nos Salmos continua sendo fortaleza, justiça, cura e refúgio. O que foi declarado não cai por terra. O que foi prometido não falha, e o que começou aqui seguirá produzindo fruto. Agora avançamos para o fechamento das promessas, mantendo tudo o que foi declarado de pé diante de Deus. Nada do que foi liberado no Espírito será perdido, enfraquecido ou esquecido. O Senhor sela aquilo que Ele mesmo começou. Pai, silenciamos agora toda mentira que tentou permanecer ativa. Desconectamos estas mentiras de laços de alma, de amizades que desviam, de influências nocivas e de ambientes preparados para arrastar estas vidas para longe da luz. Toda voz que não vem do Senhor perde acesso, perde autoridade e perde permanência. Agora, pedimos que o Senhor envie ajudadores do destino, pessoas certas, no tempo certo, com palavras certas. Coloque vozes piedosas ao redor destas crianças, destes jovens, destas famílias. Desperta neles fome pela verdade, sede pela tua presença, desejo por aquilo que é eterno. Que os filhos que se afastaram sintam o chamado do lar. Que aqueles que vagaram experimentem o vazio da terra distante e voltem a si. Que se lembrem do Pai, do cuidado, do propósito. Que o retorno aconteça não por culpa, mas por revelação. Nós falamos com adolescentes pressionados a ceder, a se moldar, a se perder. Recebam força interior, recebam identidade firme,
Falamos com jovens adultos confusos sobre quem são e para onde vão, recebam clareza, direção e paz. Falamos com crianças expostas às trevas das telas e das redes, sejam guardadas, sejam preservadas, sejam protegidas. Onde houve tentativas de roubar destinos ainda no ventre, declaramos preservação. Onde houve consagrações indevidas antes do nascimento, declaramos resgate. Estas vidas pertencem a Deus e caminharão para o propósito para o qual foram criadas. Agora, alcançamos finanças, trabalho, carreiras e negócios. Nada permanece ativo contra o propósito de Deus. Esta casa é selada sobre o senhorio de Jesus Cristo. Cada ambiente é tomado por luz. Cada entrada é guardada. Cada espaço passa a refletir vida, ordem e tranquilidade. E o Senhor toca também nas alianças. Casamentos que estavam sendo pressionados, enfraquecidos ou confundidos, recebem agora cobertura. Onde a inveja tentou dividir, Deus restaura a unidade. Onde a comunicação foi quebrada, o Senhor reconstrói pontes. Onde o amor esfriou por causa de ataques invisíveis, Deus reacende o compromisso. O pacto firmado diante de Deus permanece firme. Nenhuma força contrária prevalece contra aquilo que foi estabelecido sob a bênção do Senhor. O que Ele une, nenhuma agenda espiritual, emocional ou financeira consegue separar. O desgaste perde força, a confiança é restaurada, a aliança é fortalecida e alcançamos agora as próximas gerações. Porque o que Deus faz hoje não termina em você. Filhos, crianças, futuros descendentes entram debaixo desta cobertura. Ataques à identidade, confusão emocional, opressões silenciosas, tudo isso perde espaço. O inimigo não escreve a história destas vidas. A voz que prevalece é a do Senhor, trazendo direção, proteção e propósito. Declare isso no seu espírito. O ciclo foi interrompido, a história foi realinhada. O que estava sob ataque foi recolocado sob cuidado divino. Agora, descanse, não como quem desistiu, mas como quem confia, porque o Deus revelado nos Salmos continua sendo fortaleza, justiça, cura e refúgio. O que foi declarado não cai por terra, o que foi prometido não falha, e o que começou aqui seguirá produzindo fruto. Agora avançamos para o fechamento das promessas, mantendo tudo o que foi declarado de pé diante de Deus. Nada do que foi liberado no Espírito será perdido, enfraquecido ou esquecido. O Senhor sela aquilo que Ele mesmo começou. Pai, silenciamos agora toda mentira que tentou permanecer ativa. Desconectamos estas mentiras de laços de alma, de amizades que desviam, de influências nocivas e de ambientes preparados para arrastar estas vidas para longe da luz. Toda voz que não vem do Senhor perde acesso, perde autoridade e perde permanência. Agora, pedimos que o Senhor envie ajudadores do destino, pessoas certas, no tempo certo, com palavras certas. Coloque vozes piedosas ao redor destas crianças, destes jovens, destas famílias. Desperta neles fome pela verdade, sede pela tua presença, desejo por aquilo que é eterno. Que os filhos que se afastaram sintam o chamado do lar. Que aqueles que vagaram experimentem o vazio da terra distante e voltem a si. Que se lembrem do Pai, do cuidado, do propósito. Que o retorno aconteça não por culpa, mas por revelação. Nós falamos com adolescentes pressionados a ceder, a se moldar, a se perder. Recebam força interior, recebam identidade firme. Falamos com jovens adultos confusos sobre quem são e para onde vão, recebam clareza, direção e paz. Falamos com crianças expostas às trevas das telas e das redes, sejam guardadas, sejam preservadas, sejam protegidas. Onde houve tentativas de roubar destinos ainda no ventre, declaramos preservação. Onde houve consagrações indevidas antes do nascimento, declaramos resgate. Estas vidas pertencem a Deus e caminharão para o propósito para o qual foram criadas. Agora, alcançamos finanças, trabalho, carreiras e negócios. A ordem volta a ocupar espaço. O que parecia constante perde força porque não tem autorização para permanecer.
Agora, levantamos aqueles que foram chamados e por isso mesmo atacados. Ministros, líderes, intercessores, servos que carregam responsabilidade espiritual e sentiram o peso da oposição justamente por estarem no centro do propósito. O Senhor não os esqueceu. Ele renova forças, Ele restaura a visão, Ele sustenta os que Ele mesmo chamou. Todo espírito de traição, manipulação, divisão, desgaste emocional e cansaço extremo perde influência agora. Óleo fresco é derramado, fogo novo é liberado. A lembrança da fidelidade de Deus volta a ocupar o coração. Quem chamou é fiel para sustentar até o fim. Que aqueles que defendem a justiça se alegrem, que os que apoiam a causa correta vejam o fruto, que a prosperidade dos servos de Deus seja motivo de gratidão e não de culpa. O Senhor se alegra quando seus filhos avançam com integridade. Pastores sob pressão recebem renovação. Intercessores cansados recebem nova força. Profetas silenciados pela intimidação voltam a falar com ousadia. Adoradores desanimados voltam a cantar com paixão. Professores que sofreram oposição por defender a verdade são guardados e honrados. Toda tentativa de controle espiritual é quebrada. Toda manipulação que tenta dominar lideranças perde poder. Toda traição orquestrada nos bastidores é desarmada. O orgulho, a competição e a religiosidade vazia cedem lugar ao mover genuíno de Deus. E nesta era digital, nada fica de fora. Ataques que tentaram chegar por meios tecnológicos são neutralizados. Palavras lançadas por mensagens, imagens, vídeos ou vozes perdem efeito. Nenhuma influência escondida prospera, nenhuma mentira se sustenta. Toda tentativa de vigilância maligna, roubo de dados ou exposição indevida é interrompida. Declaramos proteção sobre celulares, computadores, tablets e todos os meios de comunicação. Nenhuma influência contrária atravessa, nenhuma mensagem oculta molda pensamentos. Tudo é coberto, guardado e alinhado com a verdade. Agora, respire com paz. Você não está apenas protegido, está posicionado. Não apenas restaurado, está enviado. Não apenas livre, está preparado. O que Deus prometeu segue em cumprimento. O que Ele começou, Ele concluirá. Continuando nesta mesma noção e mantendo a sequência profética, avançamos sobre cada área de sua vida que ainda parece vulnerável, mas que agora será completamente alinhada com a vontade de Deus. Nada do que já foi declarado ficará incompleto. Nada permanecerá oculto. Cada promessa da palavra começa a se manifestar com poder. Nenhum espírito rastreador poderá monitorar suas atividades digitais. Nenhuma sombra do mal poderá usar dispositivos eletrônicos para sondar seu pensamento, seus hábitos ou seus passos. Senhor, conceda discernimento sobre o conteúdo que consomem, sobre quais aplicativos acessar, quais redes frequentar, quais conexões manter. Que cada escolha online seja protegida, guiada e revestida de sabedoria divina. Proteja seus filhos de predadores digitais, de conteúdos nocivos, de desafios perigosos, da pornografia, de mensagens que promovem suicídio ou de redes de exploração humana que operam nas mídias sociais. Eu falo agora com os algoritmos que tentam inserir negatividade em feeds e timelines sejam interrompidos. Com todos os anúncios que promovem enganos, feitiçaria ou cultos, percam força agora. Com vídeos carregados de mensagens subliminares, sejam filtrados e neutralizados. Com toda a comunidade online que puxa para a escuridão, declare-se desconexão. Que a luz do Senhor rompa todas as correntes digitais. E enquanto protegemos os caminhos digitais, declaramos liberdade interior e identidade verdadeira. Espírito da rejeição, seu tempo acabou. Espírito da inutilidade, seu tempo acabou. Espírito da vergonha, seu tempo acabou. Espírito da inadequação, seu tempo acabou. Espírito da comparação, seu tempo acabou. Você não é quem a maldição disse que você era. Você não é quem o abusador afirmou. Você não é o fracasso que tentaram fazer você acreditar que seria. Você é quem Deus diz que você é. Escolhido, separado, perdoado, redimido, adotado, coberto, ungido, protegido, enviado.
Todos os rótulos humanos, todas as palavras que tentaram marcar, controlar ou diminuir, caem ao chão agora. Só permanece o rótulo do céu, filho amado, herdeiro da promessa, vencedor em Cristo. A mentira que diz você não é bom o suficiente se expõe e é rejeitada. A mentira que diz Deus está decepcionado é revelada como demônio e anulada. A mentira que diz você falhou demais é destruída. A mentira que diz seu passado te desqualifica perde todo o poder. A mentira que diz ninguém te quer é esmagada pela verdade. Neste momento, liberamos unção libertadora sobre questões persistentes e aquelas que resistiram à oração, jejum ou esforços de libertação. O Deus que quebra barras de ferro e portas de bronze está se movendo. O que parecia sólido racha, o que estava trancado se abre, o que estava congelado derrete, o que não se movia há anos começa a avançar sobre o peso da glória de Deus. De acordo com o Salmo 35:13, o Senhor luta contra os que lutam contra nós, desembainha a lança e torna escuro e escorregadio o caminho do inimigo. Ele envia anjos para perseguir aqueles que persistem no mal. Declaramos isso sobre todo o poder demoníaco que opera invisivelmente, não sobre pessoas de carne e osso, mas sobre os espíritos que se utilizam delas como instrumentos. Que cada espírito de monitoramento perca a visão. Que todo espírito familiar seja cortado desta linhagem. Que todo ancestral que reivindica direito sobre esta vida seja confrontado pelo sangue de Jesus. Que todo demônio territorial que atua nesta região seja destronado. Que todo principado e potestade que governa sobre esta situação seja derrubado. A cruz é a aliança final. O sangue é a palavra final. Eu declaro aceleração divina. Tudo o que estava retardado, atrasado ou enterrado avança agora. O que demoraria meses, Deus condensa em semanas. Portas trancadas há anos se abrem de repente. Atrasos são quebrados. Estagnação é interrompida. Um novo ritmo se inicia, não baseado na luta, mas na graça. As promessas adiadas começam a se manifestar agora. Sonhos que pareciam parados ganham movimento. Portas de oportunidades que estavam fechadas se abrem. Planos que pareciam travados começam a caminhar. Em negócios, em carreira, em finanças, em relacionamentos, em família. E o Senhor reinicia o ciclo da vida. Onde houve frustração, chega a satisfação. Onde houve perda, chega a restituição. Onde houve dúvida, chega a convicção. Onde houve espera sem fim, chega a aceleração, cumprimento e alegria. Cada área que parecia emperrada recebe o sopro do Espírito. Cada batalha que parecia impossível é vencida pela espada da palavra. Eu falo agora sobre libertação completa de ataques espirituais, mentais e emocionais. Onde houver ansiedade, ela é quebrada. Onde houver medo, ele é silenciado. Onde houver tristeza que insiste em permanecer, ela é transformada em alegria. Onde houver confusão espiritual ou emocional, surge clareza e paz. Onde houver estagnação, a vida flui com velocidade. Onde houver obstáculos invisíveis, eles são removidos pelo poder da cruz e pelo sangue de Jesus. Agora, seus caminhos estão alinhados, seus sonhos estão alinhados, sua mente, corpo, família e casa estão alinhados com o propósito de Deus. O que era invisível se torna visível, o que era silêncio se torna testemunho, o que era atraso se torna avanço, o que era confusão se torna clareza. Levante-se em fé, porque não há mais atraso, não há mais escuridão que possa permanecer, não há mais barreira que resista. O que Deus prometeu se cumprirá, e o que Ele começou se completará. A aceleração divina foi liberada, a luz do Senhor rompeu todas as trevas, e a sua vida está sendo transformada agora mesmo, neste instante. Este é o Atos da Fé, onde promessas se tornam realidade, milagres se manifestam e o poder de Deus move-se sobre todas as áreas da vida de forma visível e sobrenatural. Eu continuo liberando a aceleração divina sobre tudo aquilo que foi postergado, atrasado e empurrado para depois. Eu falo agora de aceleração para avanços que estavam presos no tempo cheguem agora. Eu falo de aceleração para destinos que pareciam estagnados avancem agora. Onde o inimigo tentou criar ciclos de espera interminável, Deus libera movimento, resposta e cumprimento. Em todas as áreas onde o inimigo roubou, eu profiro restauração completa.
O que foi roubado da sua saúde, seja restaurado agora. O que foi roubado da sua alegria, seja restaurado agora. O que foi roubado das suas finanças, seja restaurado agora. O que foi roubado dos seus relacionamentos, seja recuperado agora. O que foi roubado da sua vocação, seja restaurado agora. O que foi roubado da sua paz, seja restaurado agora. O que foi roubado da sua reputação, seja restaurado agora. O ladrão foi exposto, o ladrão foi apanhado, e quando o ladrão é apanhado, ele deve devolver 7 vezes mais. Conforme a verdade revelada nos Salmos, o Senhor se levanta como defensor dos fracos, dos cansados, dos oprimidos. Ele livra aqueles que estavam sendo saqueados por forças mais fortes do que eles. Ele quebra o braço do opressor invisível. Ele resgata quem estava sendo drenado em silêncio. Eu declaro sobre a sua vida a restituição anunciada. Os anos perdidos não foram desperdiçados. Os anos de dor são redimidos. Os anos de confusão se transformam em testemunho. Os anos de espera se convertem em maturidade, autoridade e colheita. Nada foi em vão. Nada escapou do controle de Deus. O que parecia atraso, Ele transforma em preparo. O que parecia perda, Ele transforma em ganho eterno. Pai, nós te agradecemos porque enquanto oramos no Espírito, Tu estás agindo no invisível. As respostas não dependem do que sentimos, mas da aliança firmada pelo sangue. Mesmo que alguém não sinta nada agora, a Tua palavra está funcionando. Correntes estão caindo. Atmosferas estão sendo rearranjadas, ambientes espirituais estão mudando, batalhas invisíveis estão sendo vencidas neste exato momento. Para você que está orando comigo agora, pare por alguns segundos, respire profundamente, inspire, expire. Acalme sua alma e repita comigo com fé e consciência. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda maldição proferida contra a minha vida. Eu renuncio a todo acordo que fiz com o medo, com a vergonha, com o desespero e com a mentira. Eu escolho concordar com a palavra de Deus. Eu coloco minha vida, minha família, minha casa e meu futuro sob o sangue de Jesus. A partir desta noite, eu não estou sozinho nesta batalha. O próprio Senhor luta por mim. Senhor, sela esta oração. Que não haja reação contrária, nem contra-ataque que não seja imediatamente enfrentado por um escudo mais forte da Tua glória. Guarda esta pessoa ao sair e ao entrar. Permite que ela comece a perceber sinais claros de mudança, pequenos e grandes testemunhos. Confirma no natural aquilo que foi liberado no Espírito. E agora, Pai, nós te pedimos algo além da libertação. Transforma esta oração em uma rede de salvação. Que todos que assistirem não sejam apenas livres de opressões, mas atraídos para mais perto de Ti. Que haja arrependimento genuíno onde for necessário. Que não busquem apenas alívio espiritual, mas relacionamento profundo com Jesus. Se você está ouvindo agora e sente esse chamado, declare no seu coração ou com sua boca: Jesus, eu te entrego minha vida. Tu me dás vida novamente. Sê Senhor sobre todas as áreas. Eu quebro todo pacto com as trevas. Eu escolho a Tua luz. Eu escolho a Tua verdade. Eu escolho a Tua presença. Pai, recebe esta entrega como uma oferta suave diante de Ti. E se esta oração tocou o seu espírito, faça 3 coisas como ato de fé e também como estratégia de guerra espiritual. Primeiro, escreva nos comentários: a maldição termina comigo. Segundo, compartilhe esta oração com alguém que você ama ou com alguém que esteja sob ataque. Terceiro, inscreva-se no canal Atos da Fé e permaneça conectado a este altar de oração para que sigamos juntos nas próximas batalhas espirituais. A luta é real, mas a vitória é mais real ainda, e ela já começou na sua vida. Filho amado, filha querida, ouça a voz do Senhor hoje. As batalhas que você travou em silêncio não passaram despercebidas. O Altíssimo, que vê o que os olhos humanos não veem, está movendo-se agora em seu favor. As armadilhas que foram cavadas contra você, os sussurros de feitiçaria, a inveja silenciosa, toda a maldição lançada em segredo, tudo será trazido à luz. Assim como os Salmos falam do Senhor que é juiz e libertador, Ele declara hoje que toda injustiça espiritual será revertida. Eu profetizo restauração completa sobre cada área da sua vida. O que foi tomado pelo inimigo será devolvido 7 vezes mais.
Seus anos de frustração, suas finanças drenadas, suas oportunidades bloqueadas e sonhos adiados, tudo será recompensado. Assim como o salmista clamou pela intervenção de Deus, eu declaro que sua restauração chegará inesperadamente, com velocidade e abundância. Onde houve perda, haverá ganho. Onde houve atraso, haverá avanço. Onde houve fracasso, haverá vitória. Eu falo agora de livramento espiritual. Todo espírito que tentou mantê-lo em cativeiro, seja de medo, dúvida, depressão, opressão familiar ou ataques invisíveis, seja expulso agora pelo poder do sangue de Jesus. Que os laços malignos que o inimigo tentou usar para amarrar sua vida sejam quebrados, desfeitos e anulados. Todo ataque de inveja, feitiçaria ou manipulação será desfeito, e os instrumentos que o inimigo usou serão impotentes contra você a partir deste momento. Eu declaro a quebra de toda maldição. Maldições familiares que tentaram atravessar gerações serão anuladas agora. Todo pacto feito nas trevas será cancelado pelo sangue de Cristo. A raiz da opressão espiritual será arrancada, e a luz de Deus preencherá cada espaço que antes estava contaminado.